A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, shalom para todos vocês aí que já estão aguardando a parte 2 sobre aquele vídeo que eu comecei ontem, né, falando sobre a imagem da besta e o anticristo, porém a parte 2. Hoje eu vou focar, meus irmãos, no livro do profeta Daniel. Vou falar sobre Daniel, porque ele tem implicações escatológicas também, referências dos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias. Vamos lá no livro de Daniel, vamos ver então as considerações que tem aqui na palavra para nós basearmos e vermos quão próximo já está do fim, ou seja, próximo está do arrebatamento da igreja, do aparecimento do anticristo e depois da grande tribulação. Vamos pegar primeiro no capítulo 12, eu sublinhei algumas partes aqui através dos estudos. Capítulo 12 fala: os últimos tempos, as palavras seladas. Aí eu vou pegar esses versículos aqui que eu sublinhei com a caneta marca-texto. Vocês podem ver. Olha, no capítulo 12, no versículo 4, nos diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo uma época, gente, que a ciência, principalmente desde o início do século XX para cá, principalmente agora no início desse século XXI, a ciência ela explodiu. Então, as inovações tecnológicas alcançaram um nível de rapidez e desenvolvimento muito rápido. Então, hoje, um exemplo, você compra um celular de tal modelo, com tal velocidade e tal capacidade de armazenagem. Daqui 3 meses já lançam um celular melhor e as pessoas, né, ficam nessa fissura de querer sempre estar acompanhando as questões tecnológicas. Então, hoje em dia não tem como. Se tem um computador bom, amanhã, daqui 2 meses eles já lançam outro melhor. Então, as inovações tecnológicas agora, que nós, nesse período que a gente está passando, está se cumprindo aqui onde que fala, a ciência se multiplicará. Quando fala aqui, ó, muitos correrão de uma parte para outra. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que nunca foi tão fácil viajar, principalmente para o exterior, nessa questão de globalização, as viagens internacionais através aí, né, de aviões, navios, principalmente os aviões. Hoje em dia tirar o passaporte não é um bicho de 7 cabeças, ficou muito mais fácil. Ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão mais velho, ele me ligou, aí ele até me orientou, né? Ele falou assim, é porque você não vai lá para a Europa, vai para a Inglaterra ou para Portugal? Eu falei, não tô afim de querer ir para lá não. Tá muito fácil viajar para lá, se eu fosse você, igual você é solteiro, ia para a Inglaterra. E eu tenho um certo domínio, não falo fluentemente, mas eu consigo estabelecer no inglês assim, é a questão do idioma, mas eu não tenho essa pretensão não. Pelo menos Deus não tocou meu coração para eu ir para o exterior. Mas hoje em dia ficou muito mais fácil essa questão de tirar um passaporte, viajar para o exterior, de viajar para qualquer lugar do mundo. Até mesmo por essa questão da globalização. O mundo está globalizado. Então fala, né? Muitos correrão de uma parte para outra. Se a gente pegar no versículo 10, olha o que fala no versículo 10 aqui, ó. Que eu vou ler para vocês. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios prodecerão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quando fala que vai ser purificados, embranquecidos e provados, são os crentes, os cristãos. Vai ser uma época agora que não vou dizer todos, né? Mas aqui a palavra fala muitos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Nós estamos vivendo uma época agora que tem muito crente sendo provado, passando por muita provação. E está sendo geral, gente. Está sendo geral. Eu converso com muitos cristãos, assim como eu e eles, estão passando por muita provação.
Muito crente está sendo provado mesmo. E eu creio que essa provação está vindo agora, já é uma preparação para os últimos dias antes da volta de Jesus. Então, isso aqui significa o quê? É uma provação coletiva que está sendo determinada para a igreja. Agora, se você não está sendo provado, com certeza vai ser. Porque está geral, tem muitos crentes que estão sendo provados, passando por provações. Muitos crentes. Por que tem essa questão da provação? Para ter essa purificação, embranquecimento das vestes espirituais. Agora vamos falar a respeito do anticristo, que o próprio livro de Daniel nos dá algumas dicas. Então ele é um livro escatológico, mesmo sendo do Antigo Testamento. Vamos ver aqui. Onde que tem aqui? Onde que começa aqui? Estive olhando. Ó, um dos primeiros aspectos aqui do livro de Daniel para falar acerca do anticristo começa no capítulo 7, versículo 23, 24 e 25. Eu até sublinhei aqui, ó. 23, 24 e 25 aqui em cima. Então, capítulo 7 do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Aqui é uma referência ao anticristo. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Se a gente for olhar Apocalipse 17, eu vou olhar lá em Apocalipse 17, vocês vão ver que tem uma mesma referência com a questão da besta. Apocalipse 17 fala desse jeito assim, ó, no versículo 11 e 12 e 13. E a besta, que era e já não é, e ela também é o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Voltando aqui no livro de Daniel, olha que interessante, ó. Aqui fala sobre 10 pontas, que significam os 10 reis. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, ou seja, os 10 reis que está lá em Apocalipse, né, é a mesma referência, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Então esse outro aqui é o anticristo, que vai ser levantado. Vai se levantar 10 governantes, que eles vão dar apoio ao anticristo. Depois disso, eles vão levantar o anticristo, e esse anticristo vai abater 3 deles, abater 3 desses 10 governantes. Continuando aqui no versículo 25, até sublinhado aqui na minha Bíblia, fala assim, ó, sobre o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de tempo. Quando fala tempo, tempos e metade de tempo, é 3 anos e meio, viu? Isso aí tem que fazer um certo estudo para entender isso aqui, porque lá depois tem uma referência falando sobre isso. Vou cortar abriu aqui de uma vez. Então, gente, o anticristo vai falar palavras contra Deus, contra o Altíssimo, vai destruir muitos crentes do Altíssimo, né? E cuidará de mudar os tempos e a lei. Então, isso aqui vai acontecer em 3 anos e meio da perseguição da grande tribulação. Vamos então continuar aqui. Aqui, ó. Vamos agora no capítulo 8, versículo 24 e 25. No capítulo 8 do livro de Daniel, versículo 24 e 25, nos diz assim:
E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os fortes e o povo santo. Então aqui também está dando características a respeito do anticristo, da besta que vai subir do mar, né, do anticristo. Ele vai se fortalecer, tudo isso aqui é por permissão de Deus, viu, gente? A própria Bíblia fala que tudo é por permissão. Aqui lá no livro de Apocalipse, eu vou mostrar para vocês que fala que tudo isso aqui que vai acontecer, Deus ele tem o controle e tudo é por permissão. Olha o versículo 17 do capítulo 17, versículo 17 do livro de Apocalipse, ó. Fala desse jeito assim: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então Deus é soberano e Ele vai permitir que se cumpra tudo isso, para que a palavra seja cumprida. Então não adianta a gente orar, pedir para atrasar, pedir para que venha retardar essas coisas aqui, porque nós, pelo menos os crentes que têm convicção da sua salvação, que andam em santidade, em corpo, alma e espírito, que se santificam por dentro e por fora, aqueles que já se sentem preparados, eles têm que se alegrar para que se cumpram a palavra de Deus. Porque quando se cumprir, Satanás será jogado no lago. Primeiro ele vai ser preso, mas o destino dele final é ser jogado no lago de fogo e enxofre para acabar todo esse sofrimento aqui na terra, meus irmãos. Todo esse sofrimento, para que a palavra de Deus seja cumprida e que possamos morar na Nova Jerusalém. Aí fala desse jeito assim, no versículo 25 do capítulo 8, versículo 25 aqui, ó. Continuando sobre o anticristo. E pelo seu entendimento também fará prosperar, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O príncipe dos príncipes é Jesus. Ele vai tentar se levantar contra Jesus no final da grande tribulação, mas Jesus vai vencer, vai matar o anticristo, né? Com a espada que vai sair da boca, está lá no livro de Apocalipse. Lendo de novo e fazendo as considerações, né? E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Por quê? Porque ele vai achar, né? Ele vai querer tomar o lugar de Deus. Pelo que a palavra fala, ele é o anticristo, ele vai se assentar lá no trono, lá no templo, em Jerusalém, e vai proclamar que ele é Deus, e muitos o adorarão, segundo o que a palavra fala. Se engrandecerá, ele vai se engrandecer, significa a aclamação que ele vai receber, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Isso aqui tudo no livro de Apocalipse fala, mas aqui a gente está pegando o livro de Daniel. Vamos então aqui pegar agora o capítulo 9, versículo 27. 9, versículo 27, que também vai falar sobre o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, uma semana não tem 7 dias, porém essa semana aqui representa 7 anos, viu? Representa 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos, que ele vai tentar estabelecer a paz lá em Israel, entre o povo israelense, os judeus, os palestinos e os muçulmanos, né? Então ele vai tentar trazer a paz ali entre os muçulmanos e os israelitas. Porém, a gente sabe que até hoje não tem essa paz, né, gente? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente vê isso aqui aonde?
falando quando o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no capítulo 24, ele fala acerca da abominação da desolação. Mas daqui a pouco eu vou pegar essa referência, porque aqui vai falar mais sobre isso. Então, ó, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque o povo judeu, eles são muito ligados nessa questão ritualística, de ainda oferecer sacrifícios. E como o templo ele vai ser reconstruído, o terceiro templo ele vai ser reconstruído naquele mesmo local onde está a mesquita, o Domo da Rocha, que os muçulmanos realizam as suas celebrações. E o que vai acontecer? Ali vai ser destruído e vai ser reconstruído o terceiro templo. Gente, eu fiz algumas anotações aqui só para não esquecer. Lá em Israel, hoje, tem um local que chama Instituto do Templo, que já foram feitos praticamente todos os utensílios do templo sagrado, baseado na Bíblia. Na mesma época que Salomão fez o templo, os rabinos e os mestres judeus, eles correram atrás na fabricação desses utensílios, o menorá, o candelabro. Então todos os utensílios já foram recuperados, já foram feitos, baseado na palavra, e estão no Instituto do Templo. Eu vou colocar num comentário fixado, ou até mesmo na descrição aqui desse vídeo, um canal que chama Israel com a Aline. Eu vou pegar o vídeo que ela já fez uma reportagem, vou colocar o link depois para vocês verem essa questão do templo, onde mostra que muitos utensílios, objetos já foram construídos, esperando somente a construção do terceiro templo, que tem que ser naquele local, gente, não pode ser em qualquer lugar não, em qualquer lugar de Israel não. O terceiro templo ele tem que ser construído naquele local onde está o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é aquela mesquita que tem uma cúpula, um telhado de ouro arredondado todo de ouro. Ali é o Domo da Rocha. O terceiro templo vai ser construído naquele local. Só que aqui fala, né, no versículo 27, que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque isso aqui já está acontecendo no terceiro templo já construído. Vamos então aqui prosseguir. No capítulo 11, versículo 31, olha o que fala aqui, ó. Vou ler para vocês. Fala assim: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Tá vendo que aqui cita a respeito da abominação desoladora? Vou agora lá em Mateus, fiquei rouco de uma hora para outra. Lá em Mateus, no capítulo 24, vamos aqui, Mateus capítulo 24, que fala aqui, ó. No versículo 15, Mateus versículo 4, versículo 15. O sermão continua a grande tribulação. Eu não sublinhei, mas vou ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia que fujam para os montes. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15, no Mateus capítulo 24, versículo 15, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, o anticristo ele estará no templo, né? Porque aqui fala, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário do templo e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. No versículo 36, lá em Daniel, no capítulo 11, aqui ó, versículo 36, no finalzinho, nos diz o seguinte, isso aqui é sobre o anticristo. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, ou seja, contra o Deus Jeová. Fará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, a ira do Deus Todo-Poderoso.
porque aquilo que está determinado será feito. Olha o versículo 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Tem alguns estudiosos que pegam essa parte que fala nem terá respeito ao amor das mulheres, na questão falando que o anticristo será homossexual. Não tenho a certeza sobre isso. Isso aqui não está escrito de forma explícita que ele vai ser homossexual, né? Mas que não terá respeito ao amor das mulheres. Pode ser outro tipo de entendimento aqui também, né? No sentido que ele vai matar, porque a mulher é um sexo mais frágil. Então ele não vai ter dó nem de matar nem homem nem mulher. Ou também porque ele não vai estabelecer uma relação com mulher, mas não no sentido que ele seja homossexual. Vamos agora, gente, para terminar aqui, livro do profeta Isaías, no capítulo 2, livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e 3, nos diz assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Aqui está falando sobre a construção de um templo, viu? Se a gente pegar essa contextualização aqui, está falando sobre a construção. Então, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então essa palavra aqui, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e 3, fala sobre a reconstrução do templo. Não fala se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas fala sobre a reconstrução do templo, né? E acontecerá nos últimos dias. Aqui fala que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, né? E muitos irão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, porque lá é o monte do templo. O templo tem que ser construído no monte do templo, que é onde que está o domo da rocha. Então esse aqui foi o grande ensinamento que eu trouxe aqui a respeito desse assunto. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um, trazer mais entendimento. Pesquisem, meus irmãos. Pesquisem na Bíblia, lembrando, né, que às vezes muitos não acham. Eu sou a favor da sã doutrina, defendo a sã doutrina. Por mais que eu estou pregando aqui a palavra, eu prego também sobre a santificação do corpo, né? Então, a sã doutrina também ela é viável e importante. Amém, meus amados? Que todos vocês fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um.